Boa tarde. Nosso grupo ficou responsável por falar um pouco sobre a síndrome de cri do chá, ou como é mais conhecido, a síndrome do miado do gato. Nosso grupo é composto pelo Bruno Jesuíno, Janaíra Ferreira, Letícia Mesquita, Luísa Graziele, Maria Lamparo, Rafael Dias, Renan Araújo e Charlene Guimarães. Mas o que é essa síndrome? Bom, a síndrome de cri do chá é uma síndrome por deleção cromossômica, na qual ela é caracterizada pela remoção de um segmento no cromossomo 5. E como eu já falei, ela também é conhecida como a síndrome do miado do gato, justamente por uma característica quando os bebês nascem. Essa síndrome ela foi descoberta em 1963 pelo pediatra e geneticista Jérôme Lejeune. O mesmo batizou essa síndrome como síndrome de cri do chá devido a uma característica na qual o choro do bebê ao nascer era bem agudo e bem característico, diferente dos demais. E ele se assemelhava bastante com o choro ou grito de um gatinho. E com isso, ele batizou a síndrome de cri do chá como síndrome de miado do gato também. E o nome cri do chá significa choro do gato em francês. Esse choro ele é muito semelhante ao miado do gato devido a ser um dos sintomas dessa síndrome, que é devido a uma formação na laringe e o que ocasiona que o choro fique bem diferente dos demais e bem parecido com o miado de um gato. Mas além desse choro, que é bastante característico, existem outros sintomas, como a assimetria facial, com microcefalia, também o aumento na distância dos olhos e também um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Além disso, também vale ressaltar que essa síndrome ela não é hereditária, mas ela acontece em alguns casos, e nesses casos ela acontece de forma aleatória. Bem, pessoal, eu fiquei com causas genéticas e características clínicas da doença ou síndrome de cri do chá. Pois bem, ela é causada por uma deleção no final do braço curto do cromossomo 5. Deleção, para quem não sabe, nada mais é do que a subtração de um ou mais nucleotídeos de um determinado cromossomo, né? Como nós estamos falando aí da síndrome de cri do chá, esse cromossomo mais precisamente é o de número 5, como vocês podem ver na imagem. E nessa imagem eu trouxe aí duas vertentes que vocês podem estar analisando. De um lado nós temos aí o que seria de uma pessoa normal, temos aí os cromossomos muito bem alinhados e todos eles estão completos, né? Já do outro lado nós temos aí os cromossomos de uma pessoa afetada e cromossomo de número 5, que no caso aqui está faltando um pedaço, né? Se vocês derem uma olhada no braço curto do cromossomo 5, ele está literalmente deletado, que é o que caracteriza essa doença. Então, todas as vezes que vocês analisarem o cromossomo de um determinado indivíduo e perceber que no cromossomo de número 5 está faltando um pedaço, vocês automaticamente vão perceber que se trata de uma pessoa portadora da síndrome de cri do chá. Eu coloquei aqui um tópico de deleções maiores, deleções menores. Essas deleções podem variar e dependendo do grau da deleção, né, deleções maiores por si, elas tendem a gerar maiores dificuldades cognitivas, intelectuais e de desenvolvimento. Como ela é adquirida? Creio eu aí que é uma interrogação de muitas pessoas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é adquirida assim, herdada do pai ou da mãe, mas ela surge como um efeito aleatório durante a formação de células reprodutivas. Probabilidade. Eu coloquei aqui 1 em cada 50 mil, né? Eu dei uma pesquisada e, segundo dados, a probabilidade que nasça uma pessoa com síndrome de cri do chá é entre uma em cada 50 mil, ou seja, se trata aí de uma doença extremamente rara. Características. Temos aí o choro incomumente agudo, né, que seria o miado do gato,
já foi explicado, baixo peso ao nascer e crescimento lento, tônus muscular baixo, deficiência intelectual, desenvolvimento lento ou incompleto de habilidade motora, cabeça e cérebro pequeno, né, que seria a microcefalia, mandíbula pequena, micrognatia, olhos espaçosos, né, seria mais ou menos aqui assim, orelhas de configuração anormal, né, seria aquelas orelhas assim toda atrofiada para dentro, com caroço, por aí vai. Fusão de dedo das mãos ou pés, né, seria mais ou menos os dedos das mãos colados, né, fundidos um no outro. Olá, meu nome é Tiana. Dando continuidade ao conteúdo, se tratando de termos moleculares, a deleção do gene CTNND2 é importante para o desenvolvimento neurológico e comportamental do indivíduo. Ele é considerado um gene-chave, pois é fundamental na formação e funcionamento das sinapses, que são as conexões entre os neurônios no cérebro. A perda desse gene afeta o desenvolvimento do sistema nervoso, levando a algumas manifestações clínicas que é característica da síndrome. Não se tem muitas informações tratando dos mecanismos moleculares. Entretanto, sabe-se que a CTNND2 codifica a proteína beta-catenina. Ela é importante na estabilidade e na organização das sinapses. E a deleção ocasiona a alteração nas conexões sinápticas, comprometendo a comunicação entre os neurônios. E além disso, a deleção desse gene pode afetar outros genes. E como exemplo temos a beta-catenina, que interage com outras proteínas, como a protocaderinas. Assim, com essa deleção, acaba afetando mais ainda o sistema nervoso e ocasionando mais manifestações da síndrome. Olá, meu nome é Maria do Amparo. Eu vou dar continuidade ao assunto. Vou falar sobre o diagnóstico da síndrome de Creutzfeldt. Para realizar esse diagnóstico, os médicos realizam exames físicos, que são através das manifestações, que seria NMR, de arte rética, que são a separação dos músculos no abdômen, baixa tonicidade muscular, que seria baixo peso, e drogas epicânticas, que seria uma droga interna sobre o canto do olho, problemas com dobramento da orelha. Já o diagnóstico definitivo sobre essa síndrome seria através da análise citogenética, que é a realização de exames carióticos, que vai analisar o cromossomo da pessoa e vai ver se tem uma deleção no braço do cromossomo 5. Já a análise molecular, ela é uma análise biomolecular que ela vai ser útil para definir com mais precisão o diagnóstico sobre a síndrome. O prognóstico da síndrome de Creutzfeldt, a cada uma criança de 50 mil nascidos acontece. Ela é uma síndrome recente, precisa ter acompanhamento médico, apesar de não ter tratamento, apesar de não ter cura, porém tem tratamentos que são essenciais. É importante também que, desde o seu diagnóstico, o pai procure ter acompanhamento de fonoaudiólogo, fisioterapeuta e também outros médicos que vão auxiliar no seu desenvolvimento. É importante também falar sobre as instituições e sobre essa síndrome, que seria o aconselhamento genético, que é quando uma família já tem indício dessa síndrome e aí o casal pretende engravidar. Então é necessário que eles realizem um exame, que é na 9ª semana de gestação, para saber se tem risco de ter essa deleção no braço do cromossomo 5. Também é aconselhado fazer também um pré-natal, um acompanhamento, para saber se vai ter alguma doença, se vai ter alguma síndrome, para ter todo aquele escutado. Também tem opções de tratamento, apesar de não ter cura ainda, mas tem opções de tratamento, e essas opções de tratamento elas vão
sobre as implicações que esses indivíduos que possuem essa condição eles têm na sua vida diária, no seu cotidiano. Como já foi dito, a síndrome de Creutzfeldt é basicamente uma perda do pedaço do cromossomo 5, e essa condição ela é identificada nos recém-nascidos, ou seja, é uma condição que ela é identificada muito cedo e pode haver a questão do tratamento para a melhora da vida desses indivíduos. E ela é identificada pela questão do choro do bebê que se assemelha ao miado de um gato. Esses indivíduos que são afetados por essa condição, eles possuem diversas complicações na sua vida, assim como a questão do desenvolvimento global e o atraso na fala e na comunicação. E esse desenvolvimento global ele vai tratar-se das questões das habilidades motoras, das habilidades cognitivas, e também vai falar que esses indivíduos que possuem essa condição, eles precisam do auxílio de profissionais, seja para a sua vida cotidiana e até mesmo para uma melhora de vida. É bastante importante que esses profissionais eles sejam de diversas áreas, assim como na área da saúde, na área de fisioterapia, na área mental, para auxiliar esses indivíduos naquilo que eles precisam ao longo da sua vida. Também a gente pode falar um pouco sobre uma das principais características que esses indivíduos eles possuem por apresentar essa condição, que é a questão do atraso na fala e na comunicação. E esse atraso na fala e na comunicação, ele é um problema de fala e comunicação, eles são comuns a esses indivíduos que possuem essa condição. E eles podem passar por terapia da fala e pode ser fundamental para ajudar a desenvolver habilidades de comunicação e linguagem. Ou seja, esses indivíduos que possuem essa condição, eles precisam desse auxílio na questão da fala e da comunicação para assim desenvolver uma melhora na qualidade de vida e também em questões individuais, seja para se comunicar com familiares, ou até mesmo com amigos, e assim e etc. E também a gente pode falar um pouco também sobre a questão do cuidado com a saúde. Exames médicos regulares são essenciais para monitorar a saúde geral e detectar possíveis problemas médicos associados à síndrome. Ou seja, esses indivíduos que eles possuem essa condição da síndrome de Creutzfeldt, eles têm mais essa facilidade de adquirir alguns problemas relacionados à saúde, seja como os problemas cardíacos e também distúrbios alimentares em relação à alimentação. Alguns indivíduos eles apresentam dificuldade na digestão para ingerir alimentos e assim produzir uma qualidade de vida saudável. Então eles precisam muito desse auxílio de profissionais e de exames médicos, laudos médicos, para auxiliar na questão do desenvolvimento deles no cotidiano e no longo da sua vida. A gente também pode falar da educação especializada, que basicamente muitas dessas crianças que possuem essa síndrome, elas se beneficiam de programas educacionais especializados que atendem às suas necessidades específicas de aprendizado. Ou seja, é importante que a educação para esses indivíduos venha a ser uma educação adaptável, uma educação que venha se adaptar com a condição que aquele indivíduo carrega, possui. Então, essa educação ela tem que se tratar, de certa forma, de um auxílio ali para aquele indivíduo, para que ele venha se desenvolver em questão social, em ambiente, etc. Ou seja, tem que ter essa educação com alguns instrumentos que sejam adaptáveis para esse indivíduo, seja, sei lá, brinquedo, ou até mesmo o ler, ou aprender, tem que ser uma forma mais adaptável para que esses indivíduos venham se sentir, mais facilidade de aprender e assim poder ter uma vida bem melhor dentro do ambiente social. Boa tarde, eu me chamo Renan e eu irei abordar sobre estudos atuais sobre a síndrome de Creutzfeldt, avanço em terapias e tratamento. A síndrome de Creutzfeldt, ela tem uma das características, que é a variação de sintomas, que essa variação de sintomas permite que os indivíduos afetados eles recebam um tratamento particular, de forma particular e individual. O médico é responsável pelo controle dos sintomas. Por exemplo, conforme a necessidade do indivíduo. Por exemplo, alguns vão precisar de cardiologista, outros de fisioterapeuta.
É importante que o tratamento tenha início o mais breve possível, porque o tratamento precoce permite o melhor desenvolvimento. E, embora a síndrome do Chat não haja cura, um tratamento específico, há meios terapêuticos e tratamentos que podem reduzir e melhorar a qualidade de vida, como por exemplo, temos aqui a terapia ocupacional, que é uma terapia que visa melhorar a independência e na qualidade de vida. Temos a fisioterapia, que é responsável por melhorar a coordenação motora, equilíbrio. Temos a fonoaudiologia, que é bastante importante, porque além dela ser responsável pela habilidade de comunicação, linguagem e fala, ela também é importante na alimentação e deglutição, porque alguns indivíduos eles apresentam dificuldade. Tem esse meio de alimentação, ele vê como um desafio na sua vida. Também, além das terapias que são habituais, que são recomendadas, também há diversas terapias alternativas, de acordo com os avanços. Temos a aromaterapia, que fala que o aroma de óleos extraídos de plantas, eles podem agir de forma terapêutica, promovendo o bem-estar físico e mental. Também temos a ecoterapia, que é uma forma de terapia que envolve a interação com cavalos. Também temos a musicoterapia, que utiliza elementos musicais como ritmo e melodia, como forma terapêutica. Também temos a psicoterapia, que é o tratamento psicológico que envolve uma conversação entre o terapeuta e o paciente. Influências de fatores ambientais e epigenética. Embora a síndrome do Chagas seja principalmente de origem genética, estudos revelam que fatores ambientais e epigenéticos podem modelar a severidade dos sintomas. Mas, no entanto, isso não é verídico porque os estudos ainda não foram concluídos. Olá, boa tarde. Meu nome é Letícia e eu vim apresentar a conclusão do nosso seminário sobre a síndrome do Chat. Bom, refletir sobre essa síndrome, ela requer destacar a importância do diagnóstico precoce, apoio emocional e inclusão social. O diagnóstico precoce, ele é fundamental para implementar intervenções e ações sociais que promovam a qualidade de vida dos portadores dessa síndrome. O apoio emocional oferecido por profissionais e por grupos sociais é essencial também para enfrentar os desafios sociais que a síndrome causa no portador. E a inclusão social, ela é vital, exigindo espaços adaptados e novos meios educacionais para os portadores da síndrome, para que eles se sintam incluídos e abraçados pela sociedade. Olá, eu me chamo Janari. Recapitulando tudo que foi apresentado no nosso trabalho, vocês entenderam que a síndrome do Chat acontece por uma deleção do cromossomo 5, ocasionando um mau desenvolvimento do sistema nervoso. Portanto, é crucial o acompanhamento e o tratamento precoce para o desenvolvimento da falha de comunicação e sistema cognitivo. Agora vocês irão entender o porquê do miado de gato ser tão característico nessa síndrome. Fiquem com um vídeo de um bebê recém-nascido portador da síndrome. Ja, ist schon gut. I don't like it. Muito obrigada.